Ninguém acorda todos os dias animado para fazer o que precisa ser feito. Não existe essa pessoa que salta da cama pensando em como será incrível enfrentar desconforto, esforço e cansaço. A verdade é que a maioria das coisas que realmente transformam uma vida não são agradáveis no momento em que precisam ser feitas. E exatamente por isso, quase ninguém faz. Existe um ponto silencioso na rotina em que uma decisão é tomada. Não é anunciada, não é compartilhada. Ela acontece dentro da mente, quando surge a opção de adiar, de negociar, de empurrar para amanhã aquilo que já deveria ter sido feito hoje. É nesse ponto que destinos começam a se separar, porque o que parece pequeno, levantar, executar, continuar, nunca é pequeno de verdade. Cada vez que algo importante é ignorado, algo maior é construído no lugar, o hábito de não seguir adiante. E esse hábito não aparece de uma vez. Ele cresce aos poucos, se fortalece no silêncio e, quando se percebe, já tomou o controle. A maioria das pessoas acredita que disciplina é sobre motivação, mas motivação é frágil. Ela depende de humor, de clima, de circunstâncias. Disciplina é outra coisa. Disciplina é decidir antes que a mente comece a discutir. É agir mesmo quando não há vontade alguma. Existe um tipo de força que não faz barulho. Ela não chama a atenção, não busca aplausos. Ela apenas executa. E é essa força que constrói tudo o que parece impossível para quem vive negociando consigo. Se existe algo que precisa ser entendido desde o início, é isso. A vida que se deseja não está do outro lado do conforto. Ela está do outro lado daquilo que se evita todos os dias. E o preço para atravessar esse limite é fazer exatamente o que a maioria escolhe não fazer. Quase tudo que vale a pena começa com resistência. O corpo resiste, a mente resiste, as emoções resistem. Existe uma reação automática ao esforço que tenta convencer que parar é mais seguro, mais confortável, mais sensato. Esse mecanismo não é um inimigo externo. Ele mora dentro e, enquanto não é reconhecido, ele governa. Não é que fazer seja difícil. O difícil é começar quando não existe entusiasmo algum. É calçar os sapatos quando a mente apresenta 1000 argumentos para não fazê-lo. É iniciar quando o corpo ainda está pesado, quando o dia parece longo demais, quando ninguém está observando. Existe uma mentira silenciosa que se repete todos os dias. A ideia de que depois será mais fácil, depois de descansar mais, depois de estar com mais energia, depois de ter mais tempo. Mas esse depois raramente chega. E quando chega, traz consigo o mesmo desconforto de antes. O problema não está no cansaço, está na interpretação do cansaço. O cansaço é tratado como sinal de limite, quando na verdade é apenas um sinal de adaptação. Sempre que algo novo é exigido, o sistema interno reage tentando preservar o estado atual. Esse é o ponto em que a maioria recua. Mas existe algo que acontece quando se atravessa esse desconforto repetidamente. Algo começa a mudar de forma silenciosa. A mente aprende que não está no comando absoluto, que sentimentos não são ordens, que a ação pode existir mesmo sem vontade. Não se trata de gostar do processo, trata-se de respeitá-lo, fazer mesmo quando é chato, continuar mesmo quando parece inútil, executar mesmo quando não há reconhecimento, porque o efeito não é imediato, mas é inevitável. Cada vez que algo é feito, apesar da resistência, uma camada de fragilidade é removida, não de uma forma dramática, mas constante. Aos poucos, aquilo que antes parecia pesado se torna apenas parte do caminho. Não porque ficou mais fácil, mas porque quem executa ficou mais forte. Existe uma diferença clara entre quem vive reagindo às sensações e quem age apesar delas. O primeiro grupo está sempre preso ao momento. O segundo constrói algo que só será visível mais adiante. E é por isso que os resultados parecem desproporcionais. O desconforto não é um sinal de erro, é um portal. Um teste simples, repetido todos os dias, que pergunta silenciosamente: isso vai ser feito mesmo sem vontade? A resposta dada a essa pergunta molda tudo. Quem aprende a atravessar esse portal para de depender de condições ideais, para de esperar o clima certo, o humor certo, a motivação certa. A ação deixa de ser consequência do sentimento e passa a ser uma decisão consciente. E essa decisão, quando repetida, cria algo raro: confiabilidade interna.
interna. A certeza de que o que foi decidido será executado, não por impulso, mas por compromisso. Esse tipo de força não nasce de grandes eventos. Ela nasce da repetição do que é evitado, do enfrentamento diário do que incomoda, do hábito de não negociar com aquilo que precisa ser feito. Quando isso se instala, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque os desafios diminuem, mas porque deixam de ser desculpa. O desconforto continua existindo, mas já não decide mais nada. Existe uma conversa constante acontecendo dentro da mente, mesmo quando tudo parece silencioso por fora. Essa conversa não grita, ela sugere, ela pondera, ela apresenta opções que soam razoáveis, lógicas, até cuidadosas. É exatamente por isso que é tão perigosa, porque quase nunca diz desista. Ela diz não agora. Essa voz aparece nos momentos mais comuns, quando o corpo ainda está pesado ao acordar, quando o dia já começou difícil, quando algo exige esforço adicional. Ela surge oferecendo pequenas concessões, descansar mais um pouco, pular uma etapa, deixar para depois. Nada disso parece grave isoladamente. O problema é o acúmulo. A mente é extremamente habilidosa em criar justificativas emocionalmente confortáveis. Ela transforma preguiça em autocuidado, medo em prudência, falta de ação em planejamento. E quanto mais vezes essas justificativas são aceitas, mais forte essa voz se torna. Não porque ela esteja certa, mas porque foi ouvida. O maior erro é acreditar que essa conversa interna precisa ser vencida com argumentos. Ela não precisa ser convencida, ela precisa ser interrompida. Cada tentativa de debate prolonga o processo e enfraquece a decisão inicial. Quanto mais tempo se passa pensando, menos provável se torna a execução. Existe um padrão claro. Quando a ação acontece rápido, a resistência é menor. Quando se dá espaço para a mente elaborar, ela assume o controle. Por isso, pessoas altamente disciplinadas não discutem com seus pensamentos. Elas agem antes que a discussão comece. Isso não significa ausência de pensamento. Significa hierarquia. A decisão vem antes da emoção. A direção vem antes da sensação. O corpo pode estar cansado. A mente pode reclamar, mas a instrução já foi dada. E instruções não pedem permissão. Toda vez que a mente percebe que pode negociar, ela passa a exigir negociação em tudo. Cada tarefa vira uma conversa. Cada compromisso vira uma opção. Aos poucos, nada mais é absoluto. Tudo pode ser adiado. Tudo pode ser relativizado. E essa flexibilidade excessiva se transforma em instabilidade. Não é coincidência que pessoas inconsistentes vivem cansadas, mesmo fazendo menos. A energia não se perde apenas na ação. Ela se perde principalmente na indecisão. Pensar demais consome mais do que executar. Carregar decisões não tomadas pesa mais do que cumprir decisões já feitas. Quando a mente entende que a ação vai acontecer independentemente do humor, algo muda. A resistência não desaparece, mas diminui. O diálogo interno perde força porque deixa de ser eficaz. Ele fala, mas não é mais ouvido. E com o tempo, fala menos. Isso cria um tipo raro de clareza. Não existe confusão sobre o que precisa ser feito. Não existe drama. Existe uma sequência simples. Perceber, decidir, agir. Essa simplicidade não é fruto de facilidade, mas de treino. Um treino diário de não alimentar o que atrasa. É importante entender que sentimentos não são inimigos. Eles apenas não são líderes confiáveis. Eles mudam rápido demais. Variam conforme o ambiente. Reagem a estímulos externos. Construir uma vida sólida sobre algo tão instável é um erro comum. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir pronta para agir, mas a prontidão quase nunca precede a ação. Ela vem depois. O movimento gera clareza, a execução gera confiança, a repetição gera identidade. Esperar sentir algo antes de agir é inverter a ordem natural das coisas. Quando a ação se torna padrão, mesmo em dias difíceis, algo poderoso acontece. A identidade começa a mudar. A pessoa deixa de se ver como alguém que tenta e passa a se ver como alguém que faz. Essa mudança não acontece por afirmação,
intenção, mas por evidência acumulada. Cada pequena execução silenciosa enfraquece a antiga narrativa interna, aquela que dizia: não é o momento, talvez amanhã, não agora. Em seu lugar surge outra, mais simples e mais honesta. Isso precisa ser feito. Esse é o ponto em que o diálogo interno perde o papel principal. Ele ainda existe, mas não dirige mais. Ele comenta. E comentários não determinam decisões. Dominar essa conversa não exige intensidade extrema, exige consistência, exige agir mesmo quando o pensamento sugere o contrário. Exige entender que nem toda ideia merece atenção e que nem toda sensação merece resposta. Quando isso é praticado diariamente, a mente aprende algo essencial. A ação não depende dela, e essa compreensão muda tudo. A execução deixa de ser um evento raro e passa a ser um comportamento natural. E é exatamente aí que a diferença começa a se expandir de forma visível. A maioria das transformações reais acontece longe dos olhos. Elas não são anunciadas, não são celebradas no momento em que começam e quase nunca recebem reconhecimento imediato. Esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas desistem cedo demais. Existe uma expectativa silenciosa de que o esforço precise ser recompensado rapidamente para fazer sentido. Mas a consistência não funciona dessa forma. Ela age como um processo acumulativo invisível. Cada ação isolada parece pequena demais para importar. Um dia não muda nada. Uma semana não parece suficiente. Um mês ainda parece pouco. E é exatamente nesse intervalo que a maioria abandona. O erro está em tentar medir progresso onde ainda não há manifestação visível. A consistência constrói primeiro por dentro. Ela fortalece padrões, ajusta comportamentos, redefine prioridades. O resultado externo é sempre consequência tardia de uma mudança interna que já aconteceu há muito tempo. Quando algo é feito todos os dias, independentemente do estado emocional, uma nova identidade começa a se formar. Não por decisão consciente, mas por evidência repetida. A mente começa a registrar. Isso é o que se faz. E aquilo que se faz com regularidade deixa de ser esforço e passa a ser parte de quem se é. Esse é um ponto crucial que poucas pessoas entendem. A disciplina não é apenas uma ferramenta para alcançar algo. Ela é um processo de construção de identidade. Cada execução reforça uma narrativa interna diferente daquela construída pela procrastinação. Não se trata mais de tentar. Tentar implica possibilidade de falha constante. Trata-se de assumir um padrão. Quando algo se torna padrão, não depende de humor, de inspiração ou de circunstância. Ele acontece porque faz parte da estrutura. Existe uma diferença clara entre intensidade e consistência. Intensidade chama atenção, mas se esgota rápido. Consistência passa despercebida, mas cria algo que não pode ser ignorado com o tempo. A maioria escolhe intensidade porque ela traz sensação imediata de mérito. Poucos escolhem consistência porque ela exige paciência sem garantias. A identidade que nasce da consistência é silenciosa, mas firme. Ela não precisa de validação externa, ela não se compara, ela apenas continua. E exatamente por isso, ela se torna difícil de abalar. Quando desafios surgem, essa identidade não entra em crise. Ela apenas ajusta e segue. Outro ponto importante é entender que a consistência não exige perfeição, ela exige presença. Não é sobre executar de forma impecável todos os dias, é sobre não desaparecer, é sobre manter o movimento mesmo quando o ritmo diminui. Pessoas que constroem algo sólido não param quando erram. Elas corrigem e continuam. Elas não transformam falhas em desculpas para abandono. Elas entendem que o erro faz parte do processo, mas a interrupção constante destrói qualquer possibilidade de avanço. Com o tempo, algo interessante acontece. Aquilo que antes exigia esforço consciente passa a acontecer de forma automática. A ação se torna menos negociável porque já está integrada à rotina. Não fazer começa a causar mais desconforto do que fazer. Esse é um sinal claro de que a identidade mudou. Quando a ausência da ação incomoda mais do que a execução, o padrão foi consolidado. O corpo pode reclamar, a mente pode sugerir alternativas, mas existe um incômodo maior em quebrar a sequência
do que em mantê-la. Esse efeito invisível é poderoso. Ele não se mostra de forma dramática, mas transforma completamente a relação com o esforço. A disciplina deixa de ser algo imposto e passa a ser algo sustentado internamente. É nesse estágio que muitas pessoas parecem naturais no que fazem, mas não existe naturalidade sem repetição anterior. O que parece talento é, na maioria das vezes, hábito bem construído. O que parece facilidade é apenas familiaridade com o desconforto. Quando a consistência se mantém por tempo suficiente, ela começa a gerar resultados visíveis. E quando esses resultados aparecem, eles costumam parecer rápidos para quem observa de fora, mas não são. Eles são apenas tardios. Quem vive a consistência entende isso. Não se surpreende com o resultado. Sabe exatamente de onde ele veio. Cada pequeno esforço ignorado pelo mundo foi registrado internamente. E agora, finalmente se manifesta. Esse é o momento em que muitos começam a prestar atenção. Perguntam o que mudou, qual foi o segredo, quando tudo começou. A resposta raramente impressiona, porque o processo nunca foi glamuroso. Ele foi repetitivo, silencioso e muitas vezes solitário. E é exatamente por isso que funciona. O tempo não discute, ele não negocia, não espera alinhamento emocional, não considera circunstâncias pessoais. Ele avança com a mesma precisão todos os dias, independentemente de como cada pessoa decide utilizá-lo. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis de aceitar, porque elimina qualquer ilusão de controle externo. Existe uma tendência comum de tratar o tempo como algo abundante, como se sempre houvesse uma margem extra para corrigir escolhas, recuperar atrasos ou compensar períodos de inércia. Essa percepção distorcida cria uma falsa sensação de segurança que alimenta a procrastinação. Afinal, se ainda há tempo, por que agir agora? Mas o tempo não funciona em blocos grandes e visíveis. Ele se perde em fragmentos quase imperceptíveis. Um dia adiado aqui, uma decisão evitada ali, um compromisso ignorado em outro momento. Nenhuma dessas escolhas parece grave isoladamente. O problema é que o tempo cobra o total, não as parcelas. A responsabilidade pessoal começa exatamente no momento em que se reconhece que cada escolha, inclusive a de não agir, tem um custo. Não agir não é neutralidade, é uma decisão ativa que direciona a vida para um caminho específico, mesmo que isso não seja percebido de imediato. Existe uma diferença fundamental entre descansar e adiar. Descansar é uma pausa consciente com retorno definido. Adiar é uma fuga disfarçada de prudência. O descanso recupera, a adiação enfraquece. E quanto mais vezes se escolhe adiar, mais difícil se torna retomar o movimento. Muitas pessoas confundem cansaço com incapacidade. Sentir-se cansado não significa não poder continuar. Significa apenas que o corpo está respondendo a uma demanda. A incapacidade real surge quando a mente decide parar antes que o corpo precise. O arrependimento não surge do esforço excessivo. Ele surge da omissão prolongada. Ninguém olha para trás desejando ter tentado menos. O que pesa é o que não foi feito, o que foi evitado, o que foi deixado para um futuro que nunca se concretizou. Quando o tempo passa e os resultados não aparecem, é comum procurar causas externas. Falta de oportunidade, falta de apoio, falta de sorte. Embora esses fatores existam, eles raramente são o elemento decisivo. O fator determinante quase sempre está ligado à consistência ou à falta dela. Assumir responsabilidade pessoal não é um ato de culpa, é um ato de poder. Quando se reconhece que as escolhas feitas moldam os resultados, também se reconhece que novas escolhas podem alterar o caminho. Enquanto a responsabilidade é negada, a mudança é impossível. Existe um momento específico em que essa percepção se torna inevitável, quando o tempo suficiente já passou para que os resultados esperados deveriam ter aparecido, mas não apareceram. Esse momento pode ser desconfortável, mas também é revelador. Ele mostra com clareza a diferença entre intenção e execução. A intenção vive no futuro, a execução acontece no presente. Quanto mais tempo se vive apenas na intenção, mais distante o futuro desejado se torna. Não porque ele seja inalcançável, mas porque o presente
não está sendo utilizado como deveria. O tempo também tem uma característica importante. Ele amplifica padrões. Pequenos hábitos, quando mantidos por tempo suficiente, se tornam forças dominantes. O mesmo vale para pequenos desvios. Aquilo que hoje parece insignificante se torna determinante amanhã. É por isso que a disciplina diária tem tanto impacto. Ela não depende de grandes decisões. Ela depende de decisões pequenas, repetidas com consistência. E essas decisões, quando somadas, criam uma trajetória clara. Não existe neutralidade no uso do tempo. Cada dia vivido sem direção fortalece a estagnação. Cada dia vivido com intenção, mesmo que imperfeita, fortalece o avanço. O tempo não avalia qualidade emocional, ele apenas acumula ações. Quando essa realidade é compreendida, a relação com o dia muda. As escolhas passam a ser feitas com mais consciência. Não porque existe medo do futuro, mas porque existe respeito pelo presente. Responsabilidade pessoal é entender que ninguém virá resgatar o tempo perdido. Ele não pode ser recuperado, apenas compensado com ação futura. E quanto mais cedo isso é aceito, menos pesado se torna o caminho. O tempo continuará avançando. A única variável real é como ele será preenchido, com decisões adiadas ou com ações executadas. Essa escolha acontece todos os dias, mesmo quando não é percebida. Existe uma parte do processo que raramente é celebrada. Ela não aparece em discursos empolgantes nem em histórias resumidas de sucesso. Essa parte é a monotonia, o fazer repetido, o mesmo movimento executado dia após dia, sem novidade, sem aplauso, sem emoção intensa. É aqui que quase todos desistem. A monotonia é o verdadeiro filtro, não o esforço extremo, não o sacrifício momentâneo, mas a repetição prolongada do básico bem feito. É fácil se empolgar no início. É fácil dar tudo de si quando há novidade. O difícil é continuar quando tudo parece igual ao dia anterior. A maioria das pessoas busca variedade porque confunde estímulo com progresso. Quando algo deixa de gerar excitação, assume-se que deixou de funcionar. Mas crescimento raramente é estimulante. Ele é previsível, repetitivo e muitas vezes entediante. E exatamente por isso ele funciona. Dominar a monotonia significa aceitar que o avanço real acontece quando nada parece estar acontecendo, quando o trabalho é feito sem expectativa imediata de recompensa, quando a execução se sustenta apenas pelo compromisso com o processo. Existe uma diferença clara entre fazer algo ocasionalmente com intensidade e fazer algo diariamente com intenção. O primeiro gera picos, o segundo gera estrutura, e estrutura é o que sustenta resultados de longo prazo. A excelência não nasce de momentos extraordinários. Ela nasce da qualidade aplicada às ações ordinárias. Não é sobre fazer algo grandioso de vez em quando. É sobre fazer o necessário todos os dias, com atenção, presença e responsabilidade. Quando a monotonia é rejeitada, busca-se constantemente algo novo, um método diferente, uma abordagem diferente, uma estratégia diferente. Essa busca incessante cria movimento, mas não cria progresso. Mudar constantemente impede que qualquer coisa seja dominada. Dominar algo exige permanecer. Permanecer quando o entusiasmo desaparece. Permanecer quando o reconhecimento não vem. Permanecer quando o resultado ainda não é visível. Permanecer quando a mente começa a questionar se vale a pena continuar. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha por falta de tolerância ao tédio. Elas querem evolução, mas não suportam a repetição necessária para que ela aconteça. Querem resultado, mas rejeitam o processo que o produz. Existe um momento específico em que a monotonia começa a trabalhar a favor, quando a ação se torna automática, quando a execução não exige mais tanta energia mental, quando o foco pode ser direcionado à qualidade, não apenas à continuidade. Nesse estágio, pequenos ajustes geram grandes diferenças, porque a base já está sólida, porque o hábito já está estabelecido, porque o esforço já não é mais gasto decidindo se vai ser feito, mas em como fazer melhor. Esse é o ponto em que a excelência começa a surgir, não como perfeição, mas como refinamento constante. Pequenas melhorias acumuladas ao longo do tempo, pequenas correções feitas com consistência, pequenos detalhes ajustados diariamente.
consciente. A excelência exige humildade, exige reconhecer que sempre há algo a melhorar, mesmo quando o básico já está funcionando. Exige atenção ao que parece insignificante, exige respeito pelo processo, mesmo quando ele já é familiar. Muitas pessoas abandonam exatamente quando estão mais próximas de um salto significativo. Não porque algo deu errado, mas porque tudo ficou previsível demais. Elas interpretam a estabilidade como estagnação e buscam mudança, quando na verdade o que precisam é aprofundamento. A monotonia bem utilizada cria confiança, confiança de que o processo funciona, confiança de que a execução consistente gera resultado, confiança de que não é necessário reinventar tudo a cada dificuldade. Esse tipo de confiança não é emocional, é construída. Ela vem da repetição comprovada, do histórico acumulado de ações cumpridas, do registro interno de que o compromisso é mantido independentemente das circunstâncias. Dominar a monotonia é aceitar que nem todos os dias serão marcantes, mas todos podem ser produtivos. É entender que o valor não está na sensação, mas na constância. É escolher continuar mesmo quando não há estímulo externo algum. Quando isso acontece, algo muda de forma definitiva. O esforço deixa de ser um obstáculo e passa a ser um meio. A disciplina deixa de ser uma imposição e passa a ser uma escolha sustentada. E a excelência deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural. Poucos chegam a esse ponto porque poucos permanecem tempo suficiente. Mas quem chega entende que não há atalho. Há apenas repetição consciente, aplicada com intenção, dia após dia. Chega um momento em que todas as justificativas perdem força. Um ponto em que o ruído externo diminui e a mente é forçada a encarar uma verdade simples e incômoda. A vida atual é o resultado direto das escolhas repetidas até aqui. Não das intenções, não dos planos, não do potencial, das escolhas executadas. Esse momento não chega com aviso. Ele não bate à porta. Ele se instala lentamente, quase imperceptível, até que um dia se torna impossível de ignorar. Pode surgir em um instante de silêncio, em uma comparação involuntária, em uma pergunta que não encontra mais respostas confortáveis. E quando surge, não há distração suficiente para abafá-lo. É nesse ponto que o confronto real acontece. Não com o mundo, não com outras pessoas, mas com a própria postura diante da própria vida. O confronto entre aquilo que se sabe que precisa ser feito e aquilo que tem sido feito de fato. Entre o que se deseja construir e o que se escolhe sustentar diariamente. O conforto, nesse momento, revela seu verdadeiro custo. Ele deixa de parecer inofensivo e passa a ser visto como um acordo silencioso com a estagnação. Cada vez que foi escolhido, algo foi trocado em silêncio. Um avanço por alívio imediato, um passo por comodidade, uma possibilidade futura por um descanso não planejado. O arrependimento começa exatamente aí, não como culpa explosiva, mas como peso contínuo. Um peso que cresce à medida que o tempo avança e as mesmas decisões se repetem. Um peso que não vem do esforço excessivo, mas da ausência dele. É comum tentar escapar desse confronto buscando novas distrações, novos planos, novas promessas. Mas nada disso resolve, porque o problema não está na falta de conhecimento, está na falta de execução sustentada. E isso não pode ser resolvido com mais informação. Nesse ponto, surge uma pergunta inevitável: continuar do mesmo jeito ou assumir o desconforto da mudança real? Não a mudança simbólica, não a mudança anunciada, mas a mudança prática. Aquela que começa no próximo gesto, na próxima decisão pequena, no próximo momento em que a mente sugerir adiar. A escolha é desconfortável porque elimina a zona cinzenta. Não é mais possível fingir que não se sabe. Não é mais possível culpar apenas circunstâncias. A responsabilidade aparece com clareza total e, junto com ela, a possibilidade real de transformação. Esse é o momento em que muitas pessoas recuam, porque mudar de verdade exige abrir mão da identidade confortável construída até então. Exige abandonar a narrativa de quando der e substituí-la por começa agora. Exige aceitar que não existe garantia, apenas compromisso, mas também é o momento em que algo poderoso pode acontecer, quando a decisão deixa de ser emocional e passa a ser estrutural, quando não se trata mais de sentir
sentir vontade, mas de estabelecer um novo padrão de ação. Nesse instante, a mente pode resistir, o corpo pode reclamar, o medo pode aparecer. Tudo isso é esperado. O que não pode acontecer é permitir que esses sinais voltem a comandar, porque se isso acontecer novamente, o ciclo se repete, e cada repetição torna a próxima ruptura mais difícil. O clímax não é sobre explosão de motivação, é sobre clareza definitiva, sobre entender que ninguém virá impor disciplina, ninguém virá cobrar constância, ninguém virá construir o que precisa ser construído. Essa função sempre foi pessoal, mesmo quando foi ignorada. Quando essa clareza se instala, a decisão deixa de ser pesada, ela se torna simples, não fácil, mas simples. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, executar o básico, mesmo sem reconhecimento, continuar, mesmo quando não há emoção envolvida. Esse é o ponto em que o jogo muda, porque agora não se trata mais de provar algo para alguém. Trata-se de respeitar a própria capacidade de escolha. Trata-se de não fugir mais do próprio potencial por medo do esforço que ele exige. O clímax é esse momento silencioso em que se decide parar de negociar com aquilo que já se sabe. É onde a vida deixa de ser reativa e começa finalmente a ser dirigida. Depois de todo o confronto interno, depois de toda a clareza adquirida, resta apenas uma coisa que realmente importa: a decisão que será tomada a partir daqui. Não uma promessa vaga, não um compromisso condicionado ao humor ou às circunstâncias, mas uma escolha prática, aplicada no cotidiano, nos detalhes que quase ninguém vê. A disciplina não precisa ser anunciada, ela precisa ser vivida. Ela começa no momento em que a ação deixa de depender da vontade e passa a responder a um padrão definido. Não é sobre fazer tudo perfeitamente, é sobre fazer o que precisa ser feito, de forma consistente, mesmo quando não há incentivo externo algum. A partir desse ponto, cada dia se torna uma oportunidade silenciosa de reforçar ou enfraquecer a decisão tomada. Não existe neutralidade. Cada pequena escolha aponta para um caminho. Cada execução fortalece a identidade que está sendo construída. Cada adiamento a enfraquece. É importante entender que a mudança real não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas, em pequenas decisões repetidas, em gestos simples executados com intenção, em ações que, isoladamente, parecem insignificantes, mas que, acumuladas, transformam completamente a trajetória. Não é necessário esperar por um momento ideal. Ele não existe. O momento disponível é sempre o presente, e é nele que o controle pode ser exercido. Não sobre tudo, mas sobre o próximo passo, sobre a próxima escolha, sobre a próxima ação. A vida que se deseja construir não exige heroísmo constante. Ela exige responsabilidade diária, exige presença, exige comprometimento com aquilo que foi decidido, mesmo quando o entusiasmo diminui. Especialmente quando o entusiasmo diminui. A disciplina não tira liberdade. Ela cria, ela reduz o ruído, elimina a indecisão e abre espaço para que o foco seja direcionado ao que realmente importa. Ela transforma esforço em estrutura e intenção em movimento. No final, tudo se resume a isso: assumir o controle da própria direção, não por obrigação externa, mas por respeito à própria capacidade de escolha, não para provar algo, mas para viver de acordo com aquilo que se sabe ser necessário. A decisão já está clara, o caminho também. O que resta agora é simples, ainda que desafiador: agir hoje e repetir amanhã.